Ya estamos aquí de vuelta y les agradezco muchísimo al doctor Carrara, Valdemir Carrara, y al doctor Gustavo Mendoza por esta entrevista, esta sección que se llama Tecnología en México. ¿Estamos preparados para el futuro? Voy a presentar de manera muy breve al doctor Carrara. Él es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Es licenciado por la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Es máster en Ingeniería Aeroespacial por el Instituto Nacional de del Espacio y doctor en Ingeniería Aeroespacial por el Instituto Nacional también de Pesquisas Espaciales en Brasil. Actualmente es profesor invitado en el Instituto Tecnológico Aeronáutico en San José dos Campos y tiene experiencia en ingeniería aeroespacial, centrándose en estabilidad de actitud y control, actuando en los temas de satélites artificiales, control de actitud, órbita y dinámica. Actualmente también está involucrado con el control de nanosatélites como CubeSats. Pues, doctor Carrara, muy buenas noches. Doctor Gustavo Mendoza, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Tania. No sé si tú me escuchas. Doctor, buenas noches. El doctor me comentaba que tenía algunos problemas en de energía eléctrica porque estaba cayendo una lluvia muy fuerte en donde él vive. Quizás ahorita, por lo mismo de que está lloviendo, tenga algún problema. A ver, me comenta algo. Voy a ver, Tania, rápido. Sí, sí, en lo que sigo Eh, con la presentación porque tiene un sí, currículum muy vasto. Estoy sí. muy contenta de tener al doctor Carrara con nosotros porque hoy precisamente es la sección de tecnología en México, si estamos preparados para el futuro y si no estamos preparados tenemos que prepararnos, tenemos que avanzar. Ya hemos comentado la importancia de la legislación en este tema de que se tiene que garantizar que las empresas extranjeras puedan tomar extranjeras y mexicanas y de todo tipo puedan tomar eh, inventos o patentes de patentes universitarias, ver la manera en que se pueda impulsar el desarrollo tecnológico. No sé si me escuchan, también Sí, trabajó eh, en el control de actitud de los satélites SDC-1 y sí, SDC-2 lanzados sí, en 1992 y 1996 respectivamente y que así siguen es. funcionando hasta el día de hoy. Pues, Sí. maestro Gustavo, le dejo la Eh, intervención. Me comenta el doctor que tiene problemas ahorita de energía eléctrica en su casa. Está intentando volver a conectarse. Entonces, pues mientras platico algo de lo que hace el doctor, ¿no? El doctor es un investigador muy importante. eh, Y digamos, él hace la investigación, pero no solo hace la investigación teórica y ahí se queda, ¿no? Ah, mira, ya está el doctor. Doctor, buenas noches. Muy Buenas buenas noches, noches, doctor. Saúl. Mucho gusto verlo. Sí, Tania, aquí muchas con el Buenas doctor noches. Valdemir Carrara. Sí, muchísimas noches. gracias, doctor Carrara. Tivemos somente hoje cerca de 10 quedas de energia, porque está chovendo muito hoje aqui no Brasil. Tem feito muito calor, muito caliente. Então tivemos 10 quedas de energia só hoje. Foi difícil, mas espero Muchas que gracias, continue doctor. assim. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera preguntarle, doctor, y maestro, doctor también Gustavo, si nos puede ayudar con la traducción, si es que no Sí, es muy claro. Pues, doctor Valdemir Carrara, quisiera preguntarle cómo le ha hecho Brasil para ser el país más importante en América Latina en desarrollo e investigación tecnológica, específicamente aeroespacial. Sim, eu vou falar em português sí, porque doctor. não hablo muito bem em espanhol, sim. Sí, Pero doctor. creio que é possível entender e, sim, e depois podemos fazer uma tradução, caso
ser necessário. O Brasil entrou em atividades relacionadas com a área espacial ainda na década de 1960. Logo no início da década de 1960, foi formada uma comissão no Brasil para estudos relacionados com a área espacial. Dessa comissão acabou surgindo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, no final da década de 60, quase início da década de 70. O INPE tinha como atividades fazer estudos relacionados com a área espacial e formar pessoal também, formar pessoas com conhecimento necessário para lidar com assuntos relacionados com a área espacial. Bom, no final da década de 60, no início da década de 70, o Brasil resolveu também ingressar em projetos na área espacial, não apenas servir como um utilizador de satélites, mas também passar a desenvolver seus próprios satélites. Durante a década de 1970, o Brasil passou a ocupar o segundo lugar no uso de imagens de satélites com aplicações agrícolas. O Brasil é um país muito grande, com um território muito vasto e com características de produção agrícola. Havia interesse, portanto, do governo de inserir o Brasil e fazer com que o Brasil utilizasse todas as técnicas possíveis para aprimorar a produção agrícola. E os satélites vieram nessa direção. O INPE, então, passou a analisar imagens de satélites geradas principalmente pelos Estados Unidos, comprava essas imagens dos Estados Unidos e utilizava em seu benefício. Passamos, então, a ocupar o segundo lugar no mundo no uso de imagens de satélites. No início da década de 1980, o Brasil começou a projetar seus próprios satélites para que assim gerasse as suas próprias imagens, satélites voltados para aplicações que afetavam exclusivamente o Brasil. Os primeiros satélites que foram desenvolvidos ainda pelo INPE foram, na verdade, satélites de coleta de dados, que são esses que foram mencionados, o SCD-1, o SCD-2, que tinham como finalidade retransmitir, eles recebiam mensagens codificadas de terra e retransmitia novamente para a terra. Recebia de estações localizadas e espalhadas por todo o território brasileiro e enviava essas mesmas informações para uma antena central que ficava no estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. Depois, essas informações eram repassadas para o INPE, em São José dos Campos, em São Paulo, e distribuídas a quem tivesse interesse. Eram informações, basicamente, que coletavam dados a respeito da atmosfera e a respeito de vazões em rios. Isso significava que as aplicações típicas eram para meteorologia e também para recursos hídricos, quantidade de água disponível. Junto com esses dois satélites, SCD-1 e SCD-2, iniciou-se também um projeto de 2 satélites que visavam a observação da Terra, com câmeras no espectro óptico para fazer imagens da Terra. Infelizmente, esses satélites sofreram diversos atrasos, principalmente por falta de recursos do governo naquela época, e nunca foram desenvolvidos completamente. Ao mesmo tempo que se investia na área de satélites, o Brasil também investiu na área de foguetes e tentou desenvolver durante 10, 15 anos os seus foguetes, mas infelizmente os foguetes não foram bem sucedidos.
e o Brasil não tem ainda hoje um sistema de lançamento próprio. Mas os satélites, nós tivemos êxito no desenvolvimento de satélites, e até que, mais recentemente, a partir da década de 1990, a primeira década deste século, 2000 a 2010, iniciamos o desenvolvimento de um satélite de médio porte, que foi lançado recentemente, há um pouco mais de um ano, que é o satélite Amazônia, dotado de câmeras de observação da Terra, e está realmente obtendo essas imagens com bastante precisão. Além disso, nós continuamos a utilizar imagens dos satélites gerados por países estrangeiros, Estados Unidos, França, e continuamos a aplicar essas imagens para, principalmente para aplicações agrícolas. Há interesse também do governo brasileiro de reduzir os custos da área espacial, uma vez que essas missões são muito caras, né? São milhões e milhões de dólares. Então, há interesse do governo de reduzir o custo dessas missões por meio de satélites mais modestos, do tipo CubeSats, que é uma tecnologia mais recente, mais moderna e muito mais econômica, mais barata. Doctor. E é nisso que nós estamos realmente avançando atualmente. Sim. Doctor Carrara, quiero hacerle esta pregunta. Un país como México ya nos explicó que desde 1960 inició este Instituto Nacional de Investigaciones Aeroespaciales, ya tienen mucho camino recorrido en Brasil. Un país como México, ¿por dónde tiene que empezar? ¿Cómo tiene que invertir o cómo puede impulsar una industria, una investigación aeroespacial para lanzar también sus propios satélites? Sabemos que ya inició, pero ¿cómo tiene que impulsar esa investigación? Sim, perfeitamente. No Brasil, nós tivemos basicamente dois problemas principais. O primeiro deles foi a formação de recursos humanos. Ter pessoas que conhecessem a área espacial, tivessem conhecimento a respeito da mecânica orbital, do movimento do satélite no espaço, da integração de sistemas, ou seja, colocar os diversos sistemas eletrônicos juntos, fazer com que tudo isso funcione, os testes, né, que são feitos com satélites. Tudo isso é muito importante. Mas existe um ponto ainda mais fundamental que esse, que é uma tecnologia de controle de qualidade e garantia de produto. Isso o INPE não tinha até a década de 1980. Foi durante a década de 1980, o INPE contou com uma assessoria vindo da Aerospatiale francesa para nos auxiliar na documentação de uma missão. Foi esse intercâmbio, essa assistência técnica feita pela Aerospatiale que realmente dotou o Brasil com o conhecimento técnico necessário para projetar uma missão espacial do início ao fim. Antes a gente tinha o conhecimento potencial, mas não conseguimos transformar aquilo em algo que fosse concreto, ou seja, num satélite que pudesse ser lançado. A partir dessa assessoria técnica feita pela Aerospatiale, o Brasil teve o conhecimento necessário para fazer esse salto tecnológico. Uma vez, estando no México, eu conversei com algumas pessoas sobre esse assunto realmente e alertei que é necessário você ter uma equipe trabalhando juntas com conhecimento técnico a respeito da óptica, de eletrônica, de mecânica, mas também é necessário ter um grupo também integrado a este mesmo grupo com conhecimento na área de gerenciamento de projetos e garantia de produto. É claro que também é necessário laboratórios,
uma estrutura capaz de agilizar todas as compras que são necessárias para comprar os equipamentos ou desenvolvê-los, tá? Mas isso não é difícil de ser conseguido. Laboratórios podem ser contratados, mesmo em outros países, para fazer esse serviço, e efetuar compras também não é muito complicado. Mas, essencialmente, o que faz com que um país seja detentor de tecnologia espacial é ter uma equipe técnica integrada, ou seja, reunida, junta, trabalhando junto, e também com uma garantia de produto, que são pessoas, na verdade, que estão trabalhando junto também, que direcionam o projeto de tal forma a fazer com que o objetivo seja atingido. Sí, doctor, muchas gracias. Oiga, doctor, entonces, cuando Brasil inicia el proyecto del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, uno de los objetivos es ser menos dependiente y abaratar costos en cuanto a la información y en cuanto a las utilidades y al manejo de los satélites. Y entonces ustedes empiezan a diseñar sus propios satélites y en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, como usted lo acaba pues de describir, un equipo de investigadores que conocen de los distintos campos y todo lo que se requiere para llevar a cabo un proyecto, toman, como usted también lo acaba de mencionar, ¿no? Estudiantes de distintas áreas, del área de la electrónica, de la mecánica, y entonces los combinan, ¿no? Empiezan la combinación que es muy importante. ¿Usted cree que, digamos, para que en México, como le preguntaba Tania, necesitemos un instituto como el que existe en Brasil para que se pueda conjuntar todo esto? Sim, talvez não seja necessário um instituto para isso, mas é necessário uma equipe, um conjunto de pessoas que trabalham de forma integrada. Eu comentei, quando eu estive no México, sobre o México estava projetando um satélite que queria ser lançado com o Ariane, na década de 90. De Francia. Como? De Francia, de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Isso, sim. Esse satélite feito pelo México estava sendo desenvolvido em diversas universidades. Cada universidade, Universidade Autônoma de Puebla, Universidade Autônoma do México, em Guanajuato também havia uma parte do satélite sendo desenvolvida. O que acontecia é que as equipes não eram integradas. Os técnicos eram muito bons, conheciam bastante, mas não havia uma equipe integrada para trabalhar com os satélites. Um dos principais problemas enfrentados no projeto de um satélite é fazer com que todos os equipamentos conversem entre si. Então, um computador tem que conversar com um sistema que vai coletar os dados da carga útil e para ser enviado por terras, receber os comandos de terra, processar no computador de bordo, executar em algum subsistema do satélite. Essas comunicações exigem uma troca de informações entre a equipe, e se você tem duas equipes trabalhando no projeto, elas estão muito longe, a comunicação acaba sendo falha, e nesse caso existe uma chance muito grande de, quando você for integrar, juntar os equipamentos, a comunicação não ocorre de forma adequada. Então, os testes são muito necessários em todas as fases do desenvolvimento, necessário testes exaustivos, e também é necessário manter uma equipe minimamente unida. O que é possível fazer até certo ponto é você ter uma equipe pequena
um conjunto pequeno de técnicos que são denominados engenheiros de sistema, que tomam conta ou gerenciam o projeto como um todo. Gerenciam o que a gente chama de segmento espacial, a parte do satélite, o segmento espacial como um todo. E depois você tem outras equipes menores trabalhando em cada uma das partes do satélite, no controle de altitude, na geração de energia, nos painéis solares, nas telecomunicações e assim por diante. Sí, É a forma mais estruturada possível. son muchos sistemas los que se integran, ¿no? Además de que, fíjese, doctor, que hay otro, bueno, Tania, hay otro aspecto que es bien importante y que lo hemos platicado aquí, la soberanía tecnológica, ¿no? Que dejamos de ser dependientes o un tanto dependientes en el momento en el que desarrollamos la tecnología y más la tecnología aeroespacial. Sí, entonces yo creo que eso es algo muy importante y que permite que los países se desarrollen, ¿no? Y crezcan, digamos, tanto como Brasil, ¿no? Para ser el país que tiene el más alto desarrollo en tecnología espacial de Latinoamérica. Sí, ¿Cuánto doctor. invierte, doctor Carrara, cuánto invierte Brasil en este instituto aeroespacial, de investigación aeroespacial? Alguns anos atrás, o Brasil investia cerca de 10 milhões de dólares por ano Por año. no Instituto. Mas era uma época onde o Brasil vinha desenvolvendo satélites em conjunto com a China. O Brasil, na verdade, tem 4 satélites feitos junto com a China, são satélites de observação da Terra. São os CBERS, China Brazil Earth Remote Sensing Satellite. Esses satélites são satélites grandes, de 1.500 quilos, foram lançados pela China, mas a participação do Brasil foi 50%. 50% para a China, 50% para o Brasil no desenvolvimento do satélite. Esses satélites eram realmente muito caros, então, por isso, o Brasil despendia cerca de 10 milhões de dólares por ano nesses satélites. Às vezes até mais do que isso. Em anos mais recentes, o Brasil não está investindo tanto assim na área espacial. O principal motivo é que nós estamos agora abandonando um pouco a nossa forma de desenvolvimento na área espacial e levando esse conhecimento que foi adquirido ao longo desses anos todos para a indústria. Então, o governo brasileiro está dando preferência, nos dias atuais, a adquirir, a comprar o satélite diretamente da indústria no Brasil. A indústria brasileira ainda não está preparada totalmente para projetar um satélite como um todo, mas eles vêm se esforçando nessa direção, investindo em recursos humanos e em tecnologia também. Por enquanto, nós não temos nenhum resultado, ou seja, não temos nenhuma indústria no Brasil que já tenha feito algum satélite, mas já existem indústrias no Brasil projetando satélites. Então, é algo que nós não sabemos ainda se vai funcionar da forma esperada. Doctor Gustavo, me gustaría que nos diera como un resumen, porque en los comentarios me están pidiendo que usted, que entiende el portugués, casi se entiende, es muy parecido al español, pero sí me están pidiendo, quisiera como un resumen de lo más importante que ha dicho el doctor Carrara. Pues mira, dice que en el 60, a principios de los 60, 70, empezó el gobierno brasileño, tomó la iniciativa de fundar el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales y que han trabajado y desarrollado 2 primeros satélites, el SCD-1 y el SCD-2, que son satélites que fueron satélites de observación, de recopilación de datos, ¿no? Para ellos era muy importante
tener imágenes, porque es por ser un país muy extenso, tener imágenes que les permitieran pues, la explotación y la siembra de todos. Entonces, era muy caro, son muy caras las imágenes compradas. Entonces ellos, viendo esa necesidad, fue que decidieron lanzar satélites, pues no de construcción 100% propia, pero sí que cubrían las necesidades de ellos. Ellos han colaborado y trabajan mucho con la Agencia Espacial Europea, y porque ellos son los que colocan los satélites que ellos han construido en el espacio, ¿verdad, doctor? Con la Agencia Espacial Europea, con los propulsores, los Ariane, que son proyectiles muy famosos y que a cada rato ponen satélites en el espacio, ¿verdad, doctor? Y han tenido colaboraciones y tienen colaboraciones con China. Lo último que estaba comentando el doctor es que hoy, por lo mismo de que, bueno, no sé si alcanzaron a distinguir que 6 millones de dólares al año dedica el gobierno brasileño, pero que hoy está incluyendo a la iniciativa privada, a empresas que construyen satélites para que en colaboración con el instituto los construyan, ¿no? Entonces ahí ya hay como una amortización en cuanto al presupuesto total, ¿no? Y ahora están trabajando de esa forma. Sí, no sé si quiere usted agregar algo más, doctor, de lo que dije. No, es perfecto. Exacto lo que dice, sí. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, Tania, es eso. El Y doctor tiene mucha la experiencia. inversión que hace, digamos, habló de si me lo puedes precisar, ¿cuántos millones de dólares 6 millones de dólares al año? Eh, al año. Esto es una sí, inversión pública Sí, doctor. sí, sí. Hoy yo creo que hoy es algo como 6 millones de dólares, pero no, en algunos años atrás, cuando Brasil estaba desarrollando los satélites con los chinos, se tenía algo como 10 millones de dólares por año de investimento. 10, no, no sé, 10 millones de dólares por año. Sí, gracias, doctor. Dice el doctor que actualmente 6 millones, pero que cuando hay colaboraciones, como por ejemplo la colaboración con China, fueron aproximadamente 3. Eh, el, este, el, la, la forma, digamos, en la que amortizan el presupuesto que sí lo aporta el Estado, bueno, el gobierno, el presupuesto para el Instituto Nacional. Y yo entiendo que la amortización, Tania, es que tienen satélites propios, sí, porque ahorita tienen alrededor de 8 satélites, de los cuales ellos obtienen toda la información, no tienen que estar pagando nada, sí. Entonces, comprar un satélite, colocarlo y poner todos los sistemas es muy caro, pero muy, muy caro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde ellos amortizan su inversión. Si nos Sí, pusiéramos a ver los costos de un satélite, yo creo que sale más económico lo que ustedes hacen, ¿verdad, doctor? Sí, sim. doctor. Vamos dar alguns exemplos. Né? No caso desse último satélite que foi lançado pelo Brasil, que é um satélite exclusivamente brasileiro, não teve participação dos chineses, da China, não teve participação da China, só Brasil. Um satélite de observação da Terra com 500 quilos de massa, com duas câmeras de observação, né? Em várias faixas de frequência do espectro eletromagnético. Esse satélite, acredito que o custo dele ficou em cerca de 350 milhões de dólares, 350 milhões de dólares, e esse valor não inclui serviço de mão de obra, ou seja, a equipe técnica, salário da equipe técnica que projetou, só que não inclui, não está incluído.
e também não está incluído o serviço de lançamento. Lançamento também não está incluído, que foi algo ao redor de 50, 60 milhões de dólares, se não me engano. Então, o investimento na área espacial é alto, mas em países com características como a do Brasil, um território muito grande, o investimento acaba retornando, sim. Para cada dólar que é investido na área espacial, retornam, no mínimo, 4 outros dólares na forma de retorno que vem para o próprio governo, de impostos e geração de tecnologia, retornam 4 dólares. Então, é um investimento muito, muito bom. Pois. Mas, como é um investimento muito alto, às vezes os governos não querem investir tanto assim. Sí, doctor, gracias. Comenta que un satélite que de alrededor de 500 kilos costaba más de 350 millones de dólares y el lanzamiento otros 50. Entonces estamos hablando de arriba de 400 millones de dólares el poner en órbita y en funcionamiento un satélite, pero que además es un satélite, como no es de construcción propia, se va a seguir dependiendo o se va a continuar dependiendo tecnológicamente, como bueno, ocurre en México, ¿no? Y por el hecho de que ellos lo hayan construido, todo el desarrollo tecnológico y todo lo que ocurre, la información y pues la posible, digamos, lo que se puede obtener de beneficio es 100% para Brasil, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de tener su Instituto de Investigaciones Espaciales. Sí, Tania. Pues muy interesante, les agradezco muchísimo, no sé si quieran concluir con algo más. Vamos a tener nuevamente al doctor Carrara el próximo mes. Sí, yo creo que le vamos a hacer... la invitación, hazle la invitación, Tania. Sí, doctor. Quisiéramos ver si nos puede acompañar el próximo mes, el último miércoles de octubre. Y lo que yo sí pediría es que si hubiera como una traducción, porque a veces nos perdemos un poquito en lo que va comentando. Pero muy interesante la entrevista, doctor, todo lo que usted está comentando en estos momentos, la importancia de tener un instituto de investigaciones aeroespaciales. Entiendo que México tiene su instituto muy en pañales y se tiene que fortalecer porque Brasil empezó, pues ya tiene más de 50 años con este instituto y México apenas lo está creando. Y pues si usted nos permite, doctor, si el miércoles 25 de octubre pudiese participar con nosotros, solo que vamos a cambiar para que ya nos hable un poquito, bueno, podamos seguir hablando de este tema y cambiar un poquito solamente la dinámica, que nos platique y que nos traduzca el doctor Gustavo para no perder como que todas las ideas importantes que nos menciona. Sí, Tania. Sí, doctor. Muchas gracias, sí. ¿Acepta usted la invitación, doctor? Sí, muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y por transmitirnos todo su conocimiento, que bueno, nos podríamos tardar aquí horas platicando con usted de muchos aspectos, ¿no? Que usted tiene mucha experiencia. Su experiencia es que ha puesto satélites en el espacio, ¿no? ¿Qué más queremos, doctor? Sí, mucho gusto. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, pues, Tania. Nuevamente. En este proyecto de programa. Muchas gracias, Tania. Hasta luego. Muchísimas gracias nuevamente por esta sección. Gracias. Y pues gracias. Vamos a un muy breve comercial para regresar con nuestro último invitado. Muchas gracias. Síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, web, TikTok, YouTube, Ángulo 7 Noticias.